Would you please state your full name? Jeffrey Edward Epstein. De agosto de 2019, 6h30 da manhã, prisão federal de Manhattan. Um bilionário é encontrado morto na cela, enforcado. Suicídio, pelo menos foi isso que disseram. Mas tem um problema. Na noite anterior, ele foi retirado da vigilância anti-suicídio. As câmeras falharam e os 2 guardas designados para vigiá-lo, adivinhem, dormindo. Durante anos, esse homem esteve em todos os lugares certos. Ele não era presidente, nem celebridade, e ainda assim estava sempre cercado por quem molda o mundo, Jeffrey Epstein, um nome que quase ninguém conhecia até que deixou de ser possível ignorar. Ele tinha em mãos uma lista com nomes de príncipes, ex-presidentes e titãs da tecnologia. E nos próximos minutos, você vai descobrir que essa história chegou aqui, no Brasil, na sua cidade, e que até hoje existe um CPF ativo na Receita Federal em nome dele. A história oficial dizia que ele era um gênio das finanças, mas na verdade é que Epstein era um mestre da farsa. Ele começou como professor de física numa escola de elite em Nova York, sem sequer ter um diploma universitário, mas ele tinha algo que diploma nenhum dá: acesso e conexões. Em poucos anos, saltou de professor para sócio do Bear Stearns, um dos maiores bancos de investimento da época. Em 1988, abriu a sua própria empresa, a Jeff Epstein & Company, com uma regra ousada: só aceitava clientes com patrimônio superior a $1 bilhão. Décadas depois, ninguém ainda conseguiu explicar exatamente como essa empresa ganhava dinheiro. Mas os sinais estavam lá desde o início. Epstein possuía um passaporte austríaco falso, com residência listada na Arábia Saudita. Teve envolvimento com a Tower Financial, uma empresa que ruiu em 1993 com um dos maiores esquemas Ponzi da história americana. E em 1996 enfrentou sua primeira acusação de abuso sexual. Mas nada disso impediu sua ascensão, porque a moeda de Epstein nunca foi o dinheiro, era a informação. E daqui a pouco eu vou te mostrar como ele transformou essa moeda no seguro de vida mais sombrio de que já existiu. No final dos anos 80, Epstein conheceu Leslie Wexner, o dono da Victoria's Secret, e na época o homem mais rico do varejo americano. Wexner fez algo que nenhum bilionário sensato faria: deu a Epstein procuração total sobre a sua fortuna. Estamos falando de dinheiro suficiente para comprar 1.300 mansões de luxo. Epstein comprou de Wexner a maior mansão particular de Manhattan, 7 andares, 21 mil metros quadrados, por um valor que ninguém nunca confirmou publicamente. E foi dentro desta mansão que o FBI mais tarde encontraria câmeras escondidas em quase todos os cômodos. Só que para circular no topo da pirâmide, Epstein precisava de um selo de aprovação social, e ele encontrou isso em Ghislaine Maxwell, filha de Robert Maxwell, magnata da mídia britânica. Ghislaine era a personificação da aristocracia. Ela não era apenas uma parceira, era a chave mestra que abriu as portas das famílias mais influentes do mundo. Mais tarde, a justiça provaria que ela foi muito além. Era ela a mente operacional e a principal recrutadora do sistema que estava prestes a se tornar o maior escândalo de tráfico sexual da história moderna. Maxwell foi condenada em 2021 a 20 anos de prisão por tráfico sexual de menores. Ela está presa até hoje. Com o dinheiro de Wexner e os contatos de Maxwell, Epstein comprou Little St. James, uma ilha de 72 acres nas Ilhas Virgens Americanas, em 1998, por $8 milhões. Ele a chamava carinhosamente de Little St. Jeff. O resto do mundo a chamaria de Ilha do Pedófilo. As esquisitices começavam logo na arquitetura. O famoso edifício de listras azuis e esferas douradas que parecia um templo. Por dentro, portas trancadas por fora e sem janelas reais. Em dezembro de 2025, o Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos
liberou fotos inéditas do interior. Quartos com decoração perturbadora, a área da piscina e um detalhe que ninguém conseguiu explicar: uma sala com uma cadeira de dentista. O FBI encontrou nas propriedades de Epstein itens de um pesadelo surrealista: um quadro de Bill Clinton usando vestido azul e salto alto. O sistema de vigilância era digno de agência de inteligência, com câmeras escondidas em quase todos os cômodos. Epstein não queria apenas cometer crimes, ele queria registrar quem estava lá. Ele colecionava seguros de vida. Lá dentro, a rotina era industrial. Meninas eram levadas no Lolita Express, o jato particular de Epstein, e depois transportadas de helicóptero até a ilha. Controladores de tráfego aéreo reportaram ver Epstein desembarcando com garotos que pareciam ter menos de 13 anos. Na verdade, a ilha era uma prisão disfarçada de paraíso. Uma vítima descreveu ao tribunal: "Ele me prendeu no quarto da ilha, tirou uma arma amarrada na cabeceira da cama e eu não podia sair. A única forma de deixar a ilha era helicóptero ou barco." Uma adolescente de 15 anos tentou escapar nadando. Vítimas eram forçadas a servir Epstein e seus convidados em um ambiente de isolamento total. A investigação de 2005 revelou um padrão perturbador. Os abusos eram disfarçados como massagens, e para perpetuar o ciclo, muitas meninas recebiam dinheiro para recrutar novas garotas, criando uma pirâmide onde as próprias vítimas se tornavam agenciadoras. Virginia Giuffre, a principal acusadora de Epstein, escreveu em suas memórias publicadas em 2025 que participou de uma orgia na ilha aos 17 anos, junto com o príncipe Andrew e cerca de 8 outras meninas que pareciam ter menos de 18 anos e mal falavam inglês. Andrew negou repetidamente todas as acusações. Mas o que acontece com um lugar marcado por tanto horror? Em 2023, o bilionário Stephen Dekoff comprou a ilha por 60 milhões de dólares para construir um resort de luxo. Até fevereiro de 2026, nenhuma construção foi iniciada, mas a tentativa de limpar a memória de um lugar que o mundo jamais deveria esquecer já está em andamento. E agora vem a parte que ninguém te contou. Essa história não ficou somente nos Estados Unidos, ela veio parar aqui, no Brasil. Em fevereiro de 2026, documentos liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelaram algo que deveria chocar o país inteiro. Jeffrey Epstein possui um CPF ativo e regular na Receita Federal do Brasil. Tal documento foi emitido em 23 de abril de 2003, em nome de Jeffrey Edward Epstein, com a data de nascimento correta, 20 de janeiro de 1953. Nos arquivos americanos, o CPF aparece na pasta Arquivos Diversos, acompanhado de uma anotação em inglês, Brazilian CPF, indicando que havia uma procuração antiga vinculada a isso. Diante de tais fatos, pensa isso: um estrangeiro não precisa de CPF para ser turista no Brasil. Quem emite CPF tem interesses comerciais, conta bancária, investimentos na bolsa, aquisição de imóveis. Segundo advogados tributaristas, o estrangeiro que emite um CPF normalmente tem interesses comerciais no país. Mas tem mais. Em 2011, 2 anos depois de já ter cumprido pena por abuso sexual de menores, a empresária alemã Nicole Junkermann perguntou a Epstein por e-mail: "O que você acha de tirar cidadania brasileira?" Epstein respondeu: "Ideia interessante, porém vícios podem ser um problema para viagens internacionais." Ele não disse não, um pedófilo condenado cogitando virar cidadão brasileiro, e ninguém no Brasil investigou. Mas um detalhe: o CPF continua ativo até hoje, 7 anos após a morte de Epstein. A Receita Federal informou que somente o inventariante, cônjuge ou sucessor legal pode solicitar a alteração no CPF do estrangeiro falecido. Mas claro que isso levanta uma pergunta óbvia: Epstein tem bens a inventariar no Brasil? E se tem, quem está cuidando disso? Os documentos americanos contêm mais de 4.000 menções ao Brasil, e-mails, mensagens, depoimentos, fotos e notícias, e o que eles revelam é um sistema organizado de recrutamento. A peça central da operação no Brasil era Jean-Luc Brunel, ex-agente de modelo francês, que fundou a agência MC2 com dinheiro de Epstein. Segundo depoimentos de uma ex-funcionária, ao FBI, a agência não dava lucro e era sustentada por Epstein por seu único interesse de ter acesso às meninas recrutadas. Brunel visitou o Brasil diversas vezes,
Em 2019, meses antes da prisão de Epstein, ele esteve em uma extensa viagem de recrutamento por Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Pousou no Palácio da Alvorada, visitou a família de uma menina de 13 anos para oferecer contrato em dólares, prometia carreiras internacionais. O padrão de Brunel, segundo advogados franceses que representam as vítimas, ele abordava meninas em agências menores e festas, convidava para a sessão de fotos em sua casa, oferecia uma bebida e as vítimas relatavam um apagão total, acordando sendo violentadas. Em 2006, ao menos 4 brasileiras foram levadas a Nova York por Brunel. 2 eram menores de idade, com idades entre 13 e 15 anos. Epstein pagava os vistos, elas ficavam em apartamentos de propriedade do bilionário. Uma testemunha disse ao FBI: Epstein ia ao Brasil porque tinha clientes de lá. Quando ele e Jean-Luc estavam lá, uma mulher fornecia prostitutas a eles e algumas eram menores de idade. Uma das vítimas de Epstein declarou à BBC que umas 50 brasileiras estiveram na mansão do bilionário em Nova York. E-mails de 2016 a 2017 revelam que Epstein, 8 anos depois de já ter sido condenado por exploração de menores, tentou comprar uma agência de modelos no Brasil. O objetivo, segundo as mensagens, ter acesso direto às garotas. Ele discutiu investir $500 mil em um concurso nacional de beleza somente para ter acesso às milhares de candidatas e decidir o que fazer com elas. Tentou comprar a Ford Models Brasil, mas o dono negou qualquer contato. E quando isso não funcionou, planejou comprar uma revista brasileira por $200 mil somente para realizar castings de capa em Nova York e garantir um fluxo constante de mulheres. Quando a revista se mostrou inviável, o plano mudou: subornar editores locais. Em mensagem a um cúmplice, Brunel escreveu: "Tenho uma editora brasileira local no meu bolso, então sempre que quero que fotografem uma garota, eu simplesmente dou a eles alguns milhares. É muito mais barato assim." No ano de 2012, Epstein perguntou a Brunel sobre a modelo brasileira Luma de Oliveira, recém-separada de Eike Batista. Nas mensagens, brasileiras de diferentes idades eram oferecidas a Epstein como objetos. Ele só precisava escolher o dia e a hora. 4.000 menções, um CPF ativo, tentativa de comprar agências, revistas e concursos e até agora 0 investigações abertas no Brasil sobre o caso. Em novembro de 2025, o presidente Trump assinou o Epstein Files, obrigando o Departamento de Justiça a liberar todos os documentos não classificados sobre Epstein. O documento identificou 6 milhões de páginas de evidência. Até agora, 3,5 milhões foram liberadas, incluindo 180 mil imagens e 2 mil vídeos. Os arquivos mostram logs de viagens, e-mails, extratos bancários, transferências, registro de voos da Lolita Express e resumos de entrevistas do FBI, dispositivos móveis de quase 200 pessoas rastreados dentro da ilha, e um diagrama do FBI mapeando o círculo íntimo de Epstein, com nomes e rostos tarjados. Os documentos revelam contatos com algumas das figuras mais poderosas do planeta, como Elon Musk, Richard Branson, Steve Bannon, entre outros. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, foi forçado a admitir em audiência ao Senado que almoçou com a família na ilha de Epstein em 2012, depois de ter dito que cortou relações com o financista em 2005. Mas aqui vem a parte que deveria tirar o sono de qualquer pessoa. As 2 únicas pessoas que podia dar o nome foram totalmente silenciadas. Epstein foi preso em julho de 2019. Ele estava pronto para negociar e então morreu. Na cela, a autópsia oficial concluiu suicídio. Só que 2 dias antes assinou um testamento transferindo 577 milhões para um trust. Os 2 guardas que deveriam vigiá-lo estavam dormindo, e as câmeras que cobriam a cela, adivinhem, falharam. Jean-Luc Brunel, o recrutador que operava no Brasil, foi preso na França em 2020 por estupro de menores e tráfico sexual. Em fevereiro de 2022 foi encontrado morto na cela em Paris. Outro suicídio conveniente. As 2 únicas pessoas que podiam detalhar a lista de clientes foram simplesmente caladas para sempre. Uma nota amarga: a jornalista Julie Brown, do Miami Herald, que é considerada a maior referência na cobertura do caso, afirmou que investigadores dizem não haver evidência que Epstein mantinha uma lista de clientes formal. O que existia era algo mais poderoso: uma teia de favores, câmeras escondidas e registros que garantiam a lealdade dos poderosos.
Agora a pergunta que aparece em todo comentário, em toda rede social e em toda roda de conversa. Epstein era um monstro? A resposta fácil é sim, mais de 800 vítimas identificadas, meninas de 13, 14, 15 anos. Uma rede que operou por mais de 2 décadas em pelo menos 6 propriedades ao redor do mundo. Manhattan, Palm Beach, Paris, Novo México e 2 ilhas no Caribe. Ele não era um criminoso comum. Ele industrializou a exploração sexual de menores e transformou isso num sistema com logística, recrutamento, transporte e até fachada empresarial. Mas chamar Epstein apenas de monstro é conveniente demais, porque monstros agem sozinho e Epstein nunca agiu sozinho. Ele tinha pilotos que voavam em seu jato particular, motoristas que buscavam as meninas, funcionários que preparavam a ilha, agentes que recrutavam em 3 continentes e uma ex-namorada que organizava tudo. E uma lista interminável de pessoas poderosas que voaram, visitaram, jantaram, aceitaram doações e fingiram não ver absolutamente nada. O verdadeiro horror do caso Epstein não é o que um homem fez, é o que o sistema ao redor dele permitiu que acontecesse durante décadas, porque o dinheiro comprava mais do que mansões, comprava silêncio, comprava imunidade, comprava esquecimento. Em 2008, quando deveria ter sido preso por décadas, Epstein negociou um acordo secreto que lhe rendeu apenas 13 meses de prisão, passando a maior parte do seu tempo em regime semiaberto, saindo da cadeia 6 dias por semana. O promotor que assinou esse acordo? Alexander Acosta, que mais tarde seria nomeado secretário de Trabalho dos Estados Unidos. Então sim, Epstein era um monstro, mas ele era o monstro que o poder protegeu, e essa é a parte da história que ninguém quer que você entenda. Hoje, o nome Jeffrey Epstein é o símbolo da distância entre poder e a transparência. Mais de 800 meninas identificadas como vítimas, dezenas de poderosos na lista, 0 clientes processados. O dinheiro não compra só mansões, compra imunidade. E aqui no Brasil? 4.000 menções ao país, um CPF ativo na Receita Federal, depoimentos que descrevem uma cafetina que fornecia meninas de cidades brasileiras, tentativas de comprar agências de modelo, visitas documentadas a Brasília, São Paulo, Rio e Fortaleza. E 0 investigações abertas, 0 desdobramentos e 0 respostas. Mas a pergunta que não quer calar é: se existem 4.000 menções ao Brasil, por que ninguém está investigando? Você acredita que esses nomes um dia virão à tona? Ou o sistema vai garantir o mesmo esquecimento que os bilionários compraram? Comenta aqui embaixo se você acha que algum nome grande da nossa política está nessa lista. Eu vou ler os comentários mais corajosos. Se você não aceita respostas prontas, inscreva-se no canal, a gente só tá começando a cavar esse buraco.